Oi, gente, tudo bem? Olá! Estamos aqui para uma série de 2 episódios especiais, em que Alex e eu vamos falar de um tema que a gente gosta muito, que é inclusive tema da pesquisa de mestrado do Alex. E é um tema que eu acho que todo mundo gosta, né, afinal de Ah, sim. contas ele é cantado, falado, estudado aos 4 ventos pelo mundo, que é o amor. É o amor. Já começa cantando, né. Gente, não sei, acho que pra gente falar de amor, tem um amplo aí uma amplas possibilidades de como falar disso, mas a gente acho que podia começar com essa ideia que é romântica, mas que vem aí de uma tradição filosófica também, e que se traduz no popular em encontrar a sua alma gêmea, aquela pessoa que foi feita para você, né, que é o outro lado da laranja, a tampa da panela, que se encaixa perfeitamente, né. Então acho que a gente começa aqui discutindo o amor como uma perspectiva de ideal de completude. Que Uhum. você acha, Alex? Dá pra partir daí? Acho que sim, e se a gente olhar para nossa tradição, talvez seja mesmo um dos primeiros pontos de partida, né. Quando eu falo nossa tradição ocidental, europeia. Uhum, É um do talvez, assim, o primeiro grande livro escrito sobre o amor foi escrito por Platão, escreveu um diálogo, assim como ele sempre escrevia, né, uhum, chamado O Banquete, Symposium em grego, né, então é engraçado, ele é muito bonito, ele começa com o pessoal se reunindo para um banquete. Então eles vão comer muito e celebrar a vitória de, um dos amigos que havia ganhado um prêmio com uma peça teatral. E daí, um deles vira e fala assim: "Olha, tem muitos elogios aos deuses, mas tem um deus que me parece ser um dos mais importantes, não o mais importante, e ninguém até hoje fez um discurso bonito que vale a pena ser ouvido sobre esse deus. Vamos todos nós, grandes poetas e filósofos, falarmos sobre esse deus, Eros?" E daí eles começam a falar. Bem, tem vários, discursos lá, mas tem um em especial, que é do Aristófanes, que inclusive era um poeta e ele escreveu realmente, ele existiu, que é de uma beleza extraordinária, né. O Aristófanes vai falar o mito da criação do mundo, e daí ele uhum, começa: "Vocês sabem como que o mundo foi criado? Então, o ser humano foi criado. Antes do ser humano existia um bicho, é um pré-humano aí, que ele era grandão, ele tinha 4 pernas, 4 braços, ah, 2 era uma cabeça com duplicada, né, 4 zóio. Era uhum, grandão e tinha 2 sexos, a maior parte. Olha que interessante. É o uhum, mito do andrógeno. uhum, Esses bicho grandão que andavam rolando, imagina um bicho rolando, eles começaram a crescer muito aqui na Terra, eles começaram a construir uma grande torre, porque eles queriam chegar no Olimpo. Eles queriam dominar o Olimpo. Eles queriam, na verdade, chegar lá, conversar com os deuses, ficarem com os deuses. Zeus, que era o grande, né, deus da época, ficou putaço com isso. uhum, É lógico, onde já se viu esses meros mortais vagabundos quererem acessar o Olimpo? Assim, eles estavam construindo aquela torre, Zeus falou assim: "Eu vou destroçar, vou matar, vou queimar esses filha da puta tudo". Aí, uhum, os outros deuses viraram e falaram assim: "Ô Zeus, calma lá filho, uhum, você já parou pra pensar que esses bichinhos aí, eles fazem templos pra gente, eles fazem cantigas, eles nos adoram". Ele falou: "É verdade, né. Então e se eu tacar um raio no meio da cabeça e dividir no meio? uhum, Aí eles vão ter serão fracos o suficiente para não conseguir construir essa torre e chegar aqui ao Olimpo, e daí eu vou duplicar a quantidade de templo, vou duplicar a quantidade de cantiga, vou duplicar a quantidade de elogio, tudo de bom". É o maior empreendedor aí, Zeus, já da uhum. história.
E daí ele falou: "Ah, eu acho Ele aumentou o engraçadíssimo". marketing share dos deuses, né, tipo isso. Duplicou em uma tacada só. Aham, E eu aham. achei e acho muito legal, porque realmente tá escrito lá, vai lá lendo o banquete, Uhum. ele fala assim: "E se eles ainda assim ousarem acessar o Olimpo, eu vou tacar outro raio e eles vão ficar pulando de uma perna só". Entendi. Aí o Aristófanes vira e fala: "Aí que surge a nossa incompletude. Nós antes éramos inteiros, agora nós somos metade. E o Uhum, objetivo então da nossa vida é encontrar aquela outra metade com a qual juntos nós seremos um. Eu sou meio, uhum, eu sou um pedaço de mim. A minha vida é buscar essa outra cara metade, literalmente, uhum, né, que, fará com que a minha alma, porque lógico, os corpos mesmo nunca conseguirão se unir, mas que a minha alma será reunida em uma só. hum, E é lógico, os corpos irão querer se unir novamente, uhum, mas eles não vão conseguir. E vão ficar tentando, tentando, mas nunca vão conseguir se unir. hum. Mas as almas podem, né. E daí ele fala, antes tinha eu falei, né, que tinham 2 sexos, mas ele fala, antes tinham os homens e tinham as mulheres de 4 pernas e 4 braços. Ou seja, né, foram divididas mulheres e homens, é isso? Isso. Então, tem homem que tem que ir atrás de mulher, tem Uhum, mulher que tem que ir atrás de homem, tem mulher que tem que ir atrás de mulher, tem homem que tem que ir atrás de homem. uhum, E eu acho muito legal porque ele fala, os homens, mulheres antes, né, que eram os andrógenos, eles uhum, são mais imperfeitos. Então uhum. será um casal mais imperfeito. O que é uma coisa muito doida, mas que faz bastante sentido na Grécia. Então acho que a Uhum. gente pode partir daí. Sim, é interessante você estar falando isso, né, e a gente estava falando um pouquinho aqui fora do ar, né, o Lacan é um psicanalista francês, né, gente, escreveu um texto sobre o banquete, e acho que a psicanálise lacaniana, a psicanálise de maneira geral, mas o Lacan em específico, vão refletir um pouco sobre essa questão da incompletude, né. E o que que é essa nossa busca por completar por fazer um, né. Essa é a expressão, você Uhum. usa essa expressão e essa expressão é muito utilizada pela psicanálise, né. Então, o que que o Lacan vai dizer basicamente, se a gente for lá, né, eu vou simplificar bastante para a gente entender, né, mas bebendo nessa fonte do Platão inclusive, que o que a gente tem é, quando nós estamos lá no útero da nossa mãe, nós somos um com ela, né. Então a gente tá lá dentro desse útero e a gente tem tudo de que a gente precisa para sobreviver. A gente tá num espaço quentinho, a gente tem comida, a gente tá protegido, a gente não precisa fazer nada para ter aquilo que a gente precisa para viver, né. Então nós estamos nesse espaço. E aí chega um momento que a gente fica grande para esse espaço e a gente tem que nascer. E por que que a criança chora quando ela nasce? Entre outros motivos, porque nascer dói muito. Dói nos pulmões, porque você tem que respirar, né? Você passa a ter que chorar de fome para alguém te dar comida, o que antes vinha naturalmente, né, do corpo dessa mãe. Você tem um incômodo com a luz, né, nos olhos, porque você estava num lugar escuro. Então, essa criança, ela é colocada no mundo e ela é separada dessa mãe. E aí o Lacan vai dizer que nesse processo, metaforicamente, claro, né, gente, a gente tá falando aqui de, né, da psicanálise do ponto de vista metafórico. O que que acontece? Alguma coisa se perde quando você nasce, né. E esse alguma coisa, o Lacan vai chamar isso de objeto A, e o objeto A para ele, que é um azinho de outro em francês, né, é o objeto para sempre perdido. E aí eu brinco sempre que eu falo isso, que é: "Gente, foco no para sempre perdido", por quê? Você não vai recuperar mais. Ou seja, a partir do momento que você nasce incompleto, né. Você nasce se separando dessa mãe com quem você era um, e você passa então a buscar na vida aquilo que te faça sentir de novo aquela sensação lá do útero. É Uhum. basicamente isso, né. Então a gente passa a nossa vida inteira buscando
E isso é fundamental, fundamental do ponto de vista de uma base mesmo, porque sem o desejo e acho interessante que o deus do amor, né, se chama Eros, não à toa, né, esse Eros que pra gente deu erótico, que tem relação com desejo. Então a gente vai pensar assim, que o desejo é fundante. Você nasce incompleto, porque se você não nascesse completo, você não precisaria construir nada. Então a gente buscar as coisas que a gente quer é fundamental e por isso que a gente é incompleto. Então a gente vai buscar, né, desde o alimento, até o afeto, até uma profissão mais para frente, até um trabalho, até enfim, né, tudo aquilo que a gente busca, a gente está buscando de alguma maneira na perspectiva de se completar, né. E aí o que que acontece? Isso é fundador, importante, mas, se a gente mira na ideia de que a gente vai se completar quando a gente alcançar, isso vira um problema. Porque assim, se a gente é incompleto por natureza, e isso tá dado, né, conforme eu busco aquilo que eu quero, na perspectiva de me completar, então, quando eu encontrar ao amor da minha vida, eu vou estar completo, né. Uhum. Essa ideia de completude. Quando eu, né, a gente brinca sempre com os alunos, quando eu passar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal emprego, eu vou ser feliz. Então, quando a gente deposita em um desejo, né, na realização de um desejo, a ideia de completude, de plena felicidade, isso gera muitas frustrações, né, porque isso não vai se dar exatamente dessa maneira. Então, pensando da perspectiva da psicanálise o desejo é fundamental, porque sem ele a gente não consegue buscar nada na vida, mas quando a gente idealiza a realização desse desejo, a gente tem um problema, que é o problema da frustração. E a gente faz isso, né? A O tempo gente todo. idealiza o tempo inteiro. Se a gente não idealizasse, não teriam todas as músicas de Sim. frustração amorosa com as quais a gente, né, lida desde sempre. Então, que a gente começou falando, né, da da ideia de alma gêmea, então é isso, né, carne e unha, alma gêmea, tampa da panela, outro lado da laranja, né, essas expressões que estão o tempo todo na nossa perspectiva, com esse ar de completude, né. E até essa fala do "você me completa", né. E aí é importante a gente pensar, não sei Alex, o que que você acha? Você acha que, existe essa ideia de fazer é possível existir uma fusão, então, em que a gente volte a ser esse bicho que rolava por aí, né, pelo menos em alma, né, em corpo isso não vai acontecer, mas pelo menos em alma, então essa completude é possível, né, como é que se dá isso? Olha, Mari, a quantidade de respostas durante a história, eh, foi muito grande e sempre se tentou ver, né. E realmente parece que em vida não é possível, né, não é possível. Eu acho interessante a gente pensar no desejo, eh, quando o Platão, depois do Aristófanes, coloca o discurso de Sócrates, e daí Sócrates conta o que uma sacerdotisa contou para ele, que é a Diótima, ele fala assim: "Amor é desejo, e desejo é a busca por aquilo que falta". Isso aí está escrito com todas Isso. as letras em Platão. Hum. E é engraçado porque essa definição de amor como desejo, ela e desejo sendo a busca pelo que falta, ela continua muito forte. Pra você ter ideia, a primeira pessoa na filosofia, assim, grande expoente, a questionar a ideia de desejo como falta, busca pela falta, pelo que falta, foram Deleuze e Guattari no finalzinho do século passado, Uhum, muito recente, né. muito recente, né. Conversando inclusive com a psicanálise. Mas assim, a base da nossa tradição é essa busca pelo que falta. O que Uhum. eu acho interessante a gente pensar é que o objeto que falta, ele varia durante a Sim. história. A gente está falando aqui de amor no sentido de buscar um outro corpo, uma outra pessoa com quem nós casaríamos, alguma coisa assim, tá. Uhum. Mas é muito mais do que isso. Na tradição cristã, a busca é por Deus. Então, se
Um dia eu posso me tornar uno? Depende. Para boa parte da tradição cristã, sim. Eu posso, depois que eu morro, ao me juntar com Deus, eu me junto com o uno, eu me junto com o todo. Eu volto ao Pai. O Hum. que o Freud aqui, né, É, mas aqui ele tinha que dá. falar essa. E Uhum, quem fala isso muito bem é o cara que começou com o existencialismo, que é um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. E o Kierkegaard vai falar uma coisa foda, né. Ele fala: "Nós, somos marcados por essa incompletude, nós somos marcados pela falta, o outro também é, então não tem como me unindo com uma outra falta me tornar um completo. uhum, Eu só conseguirei me tornando com aquilo que não falta, que é Deus, para quem nada falta. uhum, E a minha vida inteira é lidar com esse fardo, com esse peso que é estar, ah, jogado no mundo in sendo incompleto e querendo conquistar aquele que é completo, uhum, tá. Então essa é uma possibilidade. Em vida, não sei. E é engraçado, depois a gente pode conversar quais foram as outras alternativas que foram surgindo, mas já temos 2 aqui. Uma, uhum, buscar no outro amado. Um uhum, casamento, para sempre, né, até que a morte os separe. uhum. Que é quase é temporário, né, porque a morte vai separar, para que os 2 finalmente se unam Com Deus, com Deus, que é um, que aí né. sim os 2 e todos serão completos. Sim. E se a gente é interessante, né, porque a gente começou aqui o episódio falando sobre a tradição, a nossa tradição ocidental, né, europeia e, portanto, cristã, né, a gente tem uma Uhum, base cristã aí. E a gente saiu olha só, né, a gente sai dos gregos, que não tem essa perspectiva, claro, mas a gente tem essa tradição sendo lida a partir também do cristianismo daí, né. uhum, Então, eu sou esse ser em falta e, portanto, eu vou buscar alguém que me complete, né. Agora fora dessa esfera religiosa, que é essa esfera desse um com Deus, né, que é esse todo e porque assim, a imagem do Deus é a imagem do ideal, né. uhum, Esse é o ponto, assim. Então, quando a gente coloca isso na perspectiva dos relacionamentos mesmo, né. Então, quando a gente vai falar desse amor romântico, que é o amor cantado por aí, né, assim, eh, eu brinco sempre que com Wave, que é uma música que me pega toda vez, né, porque tem uma frase lá famosa, né, um verso famoso, que é: "Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho", né. Enfim, a MPB tá cheia dessas referências. Mas eu acho que essa em especial, num contexto de um amor romântico, ela vem trazer essa ideia pra gente de que a gente tem que estar com alguém, ou que uhum, a gente tem que procurar no par romântico a única felicidade possível, porque é impossível ser feliz sozinho, né. E é interessante porque essa música tá dentro de uma perspectiva romântica, e a minha crítica vai aí, porque enfim, é claro que é impossível ser feliz sozinho. A gente vai ter inúmeras relações, né, e o amor ele é um amor muito amplo, né. Mas na nossa sociedade tende a centralizar o amor nesse objeto que é a pessoa amada, né. E colocar nela a perspectiva de me completar, a responsabilidade de haver uma completude, uma fusão, fazer um, casar, criar uma vida. E se eu não fizer isso, né, aí tem 1000 expressões, mas eu vou ficar pra titia, eu vou enfim, né. Como é que a gente pode ver como é que você vê, né, eu não sei, eu vejo isso de uma perspectiva muito complicada, né, porque eu acho que nessa frase, nesse "é impossível ser feliz sozinho", o que que a gente está dizendo? Que o sujeito vai se constituir feliz apenas se ele fizer um par romântico. E aí, a gente entra numa série de questões que são, por exemplo, a pessoa topa estar num relacionamento horrível para ela, a pessoa topa estar num relacionamento em que há uma relação de poder
e ela é colocada ali como objeto, a pessoa topa tá em qualquer configuração de relacionamento para não estar sozinha. Porque existe um preconceito, né, eu acho que isso vem se diluindo cada vez mais, mas ainda há um preconceito. Por exemplo, em grupos de pessoas que são casadas, que estão em casais, ter uma pessoa solteira é um problema, ainda hoje é, mas eu me lembro, os meus pais são separados, né, e eu me lembro da minha mãe dizer que quando ela se separou muito Uhum. nova, isso era uma questão, né. Minha tia também fala isso, enfim, que quando se separou isso era uma questão, uma mulher sozinha, né, num meio de outros casais, né. Por que isso, né? Porque, a gente ainda tem essa questão com: "Eu preciso estar com alguém, senão eu não tô bem, senão não funciona", né. É porque eu não sei, mas que dá ruim, eu sei. Consequência, eu sei. Eh, não, concordo completamente, assim. Primeiro, é impossível essa completude. Se a gente for olhar um pouquinho atentamente, o que que seria uma vida completa? Quando não se há mais vida, na morte. Uhum, Por quê? Simples. Eh, a minha vida não está completa porque ainda falta um minuto daqui a pouco, porque ainda falta eu jantar hoje, porque eu ainda não morri. Então se falta eu jantar hoje, a minha vida não está completa. Assim, é simples o pensamento. Mas a gente quer completar e continuar vivendo, o que é um paradoxo, mas a gente quer isso. Aí a gente construiu uma sociedade, isso é construção, isso tem que ficar muito claro que é construção, ou seja, não é a única resposta possível. Eu sempre gosto de pensar na historicidade das coisas, porque ela nos mostra que existem outros muitos meios de se viver. A ideia de que eu preciso me casar, eu preciso estar com alguém, essa pessoa tem que ser uma para sempre, e assim eu terei a minha vida completa. Igual você falou, né. Eu me lembrei muito, por exemplo, da Cinderela, que uhum, começa indo para um baile, e as irmãs, né, todas lá loucas para arranjar o marido. Lógico, queria ser o príncipe, mas não importa se é o príncipe ou não, precisava ter alguém. E como elas e a mãe delas sofria, porque elas e qual que é o final? A pessoa feliz é a Cinderela, porque ela conseguiu o príncipe. uhum, E as outras, não. E elas vão continuar sendo fodidas. E uhum, daí eu penso, por exemplo, nos romances da Jane Austen também, tá. uhum. Sempre essa Você quer ideia de atualizar, você pensa no Bridgerton, que é uma série ó, nova, não tá sei aí. se você assistiu, mas tá aí. Esse é o mote da série, que vem também de um conjunto de livros, né, que vão falar sobre isso. Meninas né, em busca desse marido e as famílias todas em função disso, vivendo para preparar essa mulher para casar, né. E quanto ela tem que se pôr perfeita diante dessa sociedade, dessa rainha, desse cara, enfim. Gente, é muito, né, É muito. são muitas E as faz muito as sucesso, não à toa. Isso que eu sim, gosto de pensar, entendeu? Porque você tá fazendo uma historicidade de algo que é: "Tá, ainda existe isso? Sim, muito. sim, muito. Por que que Bridgerton faz sucesso?", né. Não é pelo figurino de época, é porque tem uma narrativa que faz sentido ainda até hoje. Tem um aplicativo, eh, assim, menos famoso que o Tinder, mas que faz a mesma função, chamado Par Perfeito. Eu adoro esse nome. Muito bom. Par perfeito. O que que a palavra perfeito diz? Perfeito. Então Uhum, é o que está feito na sua completude. Deus, para falar a verdade, né, uhum, o único ente perfeito. uhum, Então, é um par que junto, ou seja, ao se tornar par, atinge a perfeição, atinge a unicidade, acaba com a incompletude. uhum. Gente, isso é nome de aplicativo. Sim. Isso tá assim até E é hoje. nome de aplicativo porque é um desejo das pessoas, senão não seria o nome do aplicativo, né. E o resultado disso só pode ser um, e nos alertam os poetas e os filósofos desde sempre: sofrimento e muito, Frustração, né. frustração, né, Sim. dor constante. Uhum. Porque depois que você tá com a pessoa, é óbvio, você vai descobrir, ela não te completa, desculpa.
Tem um filósofo que chama um escritor, filósofo francês chamado Stendhal, Uhum, que é um dos maiores pensadores sobre o amor. Os biógrafos dele dizem que é porque ele realmente era um cara, assim, um verdadeiro Dom Juan que não conseguia ficar quieto. Ele escrevia muito sobre o amor. Uma das frases famosas dele não sei falar outra coisa que não sobre o amor. E ele cria a teoria da cristalização, que é o seguinte, uhum, ele fala: imagine um pedaço de pau, de graveto, que caiu no lago de Salzburg, que é uma cidade, eh, que é em alemão, né, literalmente significa cidade do sal. Então, lá tem muitas dunas de sal. O que uhum, acontece quando um graveto fica num lugar com muito sal? Quando você tira, ele está cristalizado. hum. Ele é muito bonito. Parece que tem diamantes. Ele reflete, Ele brilha. ele brilha. Uhum, O amor é assim. É como um graveto cheio de sal cristalizado. uhum. Você acha lindo, ele brilha, ele te chama, ele te conquista. Mas depois que você tá com ele, o sal cai. Vai derretendo, né. Você lambe, fica salgado, e depois disso embaixo só tem um pau seco, né. Uhum, Eh, acaba a cristalização, acaba a idealização. O que que você faz? Você joga aquele pau fora e vai procurar outro. outro Outro que tá que tá cristalizado. cristalizado. E você vai lá e Ai, idealiza uma nova amada, um novo amado. uhum, Essa busca incessante. Enquanto isso, você sofre. E daí vamos lembrar do Schopenhauer, que uhum, define a, a natureza, por consequência, a natureza humana, como vontade. E vontade, aqui sinônimo de desejo. uhum, Logo, enquanto a vida pode ser resumida, né, aquela famosa frase dele, em um pêndulo que oscila entre o ter e quando eu tenho, eu me entedio, uhum, e a busca, a falta, o desejo, uhum. que é o sofrimento. Sim. A vida oscila entre o tédio e o sofrimento. E eu acho interessante essa perspectiva, porque quando você olha para um relacionamento, né, eh, e aí a gente pode falar da efemeridade dos relacionamentos nessa perspectiva do então a hora que eu vejo o graveto em si, eu caio fora e eu vou procurar de novo alguma coisa que seja idealizada. Eu acho que talvez o que dê pra gente essa dimensão de que sempre vai chegar um momento em que o sal vai sumir e vai rolar um graveto, é a experiência, Uhum, entende? Porque eu acho que por mais que a gente fale, e aí a gente estava conversando aqui fora do ar, inclusive, com o Rodrigo, que é nosso querido aqui, que faz toda a parte de produção pra gente, e a gente estava falando, né, quando nós somos novos, quando a gente tá na adolescência, a gente se apaixona com uma rapidez maior, então a gente se apaixona muito, tem um encantamento gigante, né, por essa pessoa por quem a gente se apaixona. Esse encantamento também some rapidamente, né, porque como ele é muito intenso, ele tem que ser vivido nessa intensidade. E aí você conhece e desvenda tudo da pessoa rapidamente, então a gente chega no graveto muito rápido, e aí o que vai acontecer em seguida é, eu deixo quieto e eu vou e me apaixono por outra pessoa. Só que, quando eu sou deixado nesse contexto, né, ou eu sou trocado, né, essa pessoa é uma dor que parece que o mundo inteiro vai acabar, sim. que você não vai nunca mais encontrar alguém como aquela pessoa, né. Porque a gente precisa pensar que os tempos de idealização e de encontro com o real no amor, eles são diferentes. Então, às vezes, eu tô me relacionando com você, eu estou num tempo e você está em outro, né. Às vezes, você ainda tá enxergando esse monte de salzinho, eu já tô enxergando graveto. E aí a gente vai precisar negociar aqui, né. Se eu vou cair fora, se você vai, né, conseguir olhar o real, como é que vai ser essa coisa. E eu acho que com o tempo, conforme a gente vai vivendo relações e a gente vai tendo repertório de vida, a gente vai vendo que primeiro ninguém morre de amor, eu acho gente, eu acho isso importante de dizer, tá. Ninguém morre de amor, não sei se contei pra vocês, mas tá. Ninguém morre de amor, você não vai morrer porque você terminou com alguém, ou porque alguém terminou com você, né. E isso é ótimo de se saber, né. É ótimo de se saber por quê?
A gente não entra no relacionamento como se ele fosse uma prisão, sabe. Uhum. Tipo, eu estou aqui e eu tenho que ficar aqui, porque essa é a única pessoa possível pra mim, é a minha alma gêmea, e se eu não der certo com essa pessoa, eu não vou dar certo com mais ninguém. Eu não vou ser feliz com mais ninguém. Quando a gente coloca essa ideia de perfeição, né, dentro de um relacionamento, e de completude dentro de um relacionamento, e se esse outro falta? Então eu morro, né? Quem sou eu por completo, né? É claro que eu vou sentir falta, é claro que eu vou sentir, enfim, essa ausência do outro. Isso é importante que se diga, né. Vamos pensar lá no Freud, também na psicanálise, que lá no Luto e Melancolia vai falar que o processo de luto, então quando a gente vive uma perda de alguma coisa, ele é um processo que é mais dolorido, não pelo que você perde de objeto, então não é porque você perdeu o outro. Tipo assim, eu termino com alguém, eu não fico triste porque eu perdi essa pessoa. Mas eu fico triste porque junto com ela foi uma versão minha que não existe mais, né. Então a Mariana dentro daquele relacionamento não existe mais. E aí eu vou ter que me reinventar para pensar quem sou eu sozinha. Aí a gente volta pra para o Wave, né. Quem sou eu sozinha, né. É possível ser feliz sozinha? Eu acho que a gente não se faz essa pergunta e talvez a gente não invista tanto em gostar da nossa companhia, de saber quem nós somos e de ter consciência de quem é a gente enquanto graveto, porque eu acho isso super importante dentro de um relacionamento. Você ter consciência de quem você é, porque quando o outro vê, você pode pôr na mesa e negociar com ele e falar assim: "Bom, eu sou assim mesmo, eu tenho esse problema, então vamos aqui tentar negociar para resolver, né, porque isso aqui que você tá vendo é o meu real, eu sou assim", né. Então quando a gente tem maior consciência dos nossos defeitos e quando a gente tem maior consciência de que o processo de perda é assim, que a gente tá sofrendo porque a gente tá com saudade, mas porque a gente tá com saudade de quem é a gente com aquele outro, a gente abre a possibilidade de se reinventar, de estar bem sozinho, de ser possível ser feliz sozinho, como é que é essa felicidade, né. Porque senão, a gente entra também nessas armadilhas de vários relacionamentos que a gente tem só pra ter, né. E na busca desse par perfeito. Né. E aí eu acho interessante isso dos aplicativos, e aí eu vou jogar para você essa pergunta que é tenso, né, porque o que que você faz no aplicativo? Primeiro que você se coloca ali como esse grande graveto cristalizado, né. Sim. Tipo, todas as suas melhores características, porque você tá ali se vendendo de algum jeito, né. Segundo, você tem um algoritmo que vai juntar essas características que você curte nas pessoas e te dá matches perfeitos, tipo, então, vamos ver, né, essa pessoa vai te oferecer pessoas que tenham as características que você curte. Só que será que a gente sabe o que a gente curte? O algoritmo sabe mais que a gente, eu acho que esse é o pressuposto, né. Uhum, Eh, o Bauman, que é um dos grandes pensadores desses relacionamentos modernos, ele vai falar de relacionamentos de bolso. Acho muito legal, que relacionamento de bolso, aquele que fica guardadinho aqui, você vai lá, usa quando quer, depois você guarda ou joga fora. Você uhum, troca para um outro e ele é mais barato do que o relacionamento inteiro. Pega, por exemplo, uma edição de bolso, ela é bem mais barata, uhum. né. Eh, eu acho que, né, eu acho que pra gente finalizar e respondendo a sua pergunta, a psicanálise e outras áreas do pensamento, por exemplo, a hermenêutica, nos falam uma coisa muito legal. Quando a gente fala qualquer coisa, quando a gente age de qualquer jeito, a todo momento, há motivos, há razões por trás das nossas ações, das nossas falas, que estão escondidos, inclusive de nós mesmos. A isso nós poderemos dar o nome que for, por exemplo, inconsciente, Isso. né. Horizonte hermenêutico, você pode dar o que você quiser, Uhum, mas há muita coisa não vista por trás do visto, né. Para usar uma metáfora da fenomenologia, eu nunca consigo ver um copo completo. Eu vejo uma face, isso. mas há um monte de copo um monte de caneca aqui no meu caso, por trás,
que dá sustentação a essa face que eu estou vendo. O que eu quero falar com isso? Eu acho que muitas pessoas, e nós todos, por estarmos nessa tradição que vê o amor como desejo por aquilo que falta, que um dia nos tornará um só, completo, nós muitas vezes, mesmo sem nos apercebermos, replicamos esse tipo de discurso, esse tipo de ideal na nossa vida. Quando nós quase morremos, né, após um término, o que que nós pensamos? Sim, foi uma parte de mim, uma parte de mim foi morta. Qual parte de mim? Eu não paro para pensar que pode ser a pior parte de mim. Eu sempre penso: foi a minha completude, foi a minha inteireza, foi o eu inteiro perdido, sobraram apenas os cacos. E daí, com a dor de um amor, é com outro amor que a gente cura, a gente vai em busca de um novo, numa boate azul. Aham. As minhas referências estão antigas hoje, não Não, só hoje. melhor referência. Não, mas essa referência é uma referência atemporal. Eu Gente, também se acho. você não conhece Boate Azul, você vai escutar agora, porque Terminou o isso podcast, faz coloca parte do lá. repertório de vida de qualquer um, tem que saber essa música, não tem essa chance. Exato. E e onde que o Tinder entra aí, né? Eu acho que esses aplicativos entram nessa busca de achar o outro perfeito, eu me vendendo como perfeito, querendo achar um outro perfeito. Então tem essa face. Tem a face do pocket, né, do relacionamento de bolso. Uhum, E tem uma face de idealização dos 2, igual você falou. Eh, há uma idealização de si mesmo, é lógico que eu vou botar a foto e é sempre legal, vocês colocam uma foto que nunca é o que você parece de verdade. Sempre aquela mais uhum, que mais se distancia por ser a mais perfeita. uhum, A descrição da pessoa perfeita, buscando uma outra pessoa perfeita. Né, príncipes e princesas. uhum. E dá ruim, né. Não, e depois a gente não sabe por quê. A gente A partiu gente do tá ponto falando errado. de música, me veio na cabeça agora uma música muito engraçada do Henrique e Juliano, sertanejo também, mais atual, que ele fala assim: "No Instagram ela é top na balada, pessoalmente ela é toda instagrada", eu acho muito bom. Que é tipo, né, Aham. essa é a ideia mesmo. Mas, para finalizar, assim, essa nossa primeira parte da conversa, eu acho, posso estar errado ainda, mas eu acho que é possível você amar uma pessoa instagrada. Eu acho que é possível amar um vareto seco. Quem sabe? Eu acho que talvez só seja possível amar de fato alguém instagram. Bem, aí a gente tem que mudar um pouco a nossa concepção do amor. E a gente conversa numa próxima vez. Isso. Gente, é isso. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo episódio, em que a gente vai continuar falando sobre amor. Em té. Até Tchau, lá. tchau.